O mundo atualmente passa por uma grande instabilidade no preço dos alimentos, com quase 850 milhões de pessoas sofrendo insegurança alimentar severa no mundo, agravados principalmente pela pandemia e mais recentemente pela guerra na Ucrânia, agravando a situação de países que já estavam vulneráveis à insegurança alimentar, como o Líbano e a Somália, que são especialmente dependentes de outros países para alimentar suas populações, fazendo com que o preço dos alimentos disparassem globalmente nos países não produtores, que são os mais atingidos. A cadeia produtiva de alimentos mundial é suprida principalmente por algumas dezenas de países que possuem em seus territórios uma combinação de clima favorável, terras cultiváveis e técnicas avançadas de cultivo e manejo, além de uma grande integração aos mercados globais. E neste vídeo falaremos dos países que são a base da cadeia produtiva de commodities agrícolas no mundo. É importante frisar que nem todo grande produtor é um grande exportador. Quinto, Rússia. O maior país do mundo é também um dos maiores produtores agrícolas de todo o planeta, com a maioria da sua produção agrícola centrada principalmente na região sul do país, no Cáucaso, com metade da área produtiva sendo coberta por lavouras de grãos, como o trigo, que é o principal cultivo do país, sendo que é o terceiro maior produtor a nível mundial. Além do milho, aveia e centeio. Com isso o país produz 75% do total de grãos consumidos no mercado interno. Antes de ser atingida por sanções ocidentais, a Rússia teve um crescimento de 30% nas exportações de commodities agrícolas em 2021, e mesmo sob sanções, continua sendo um dos maiores exportadores globais de commodities agrícolas. Quarto, Índia. O segundo país mais populoso do mundo, possui quase 60% de sua população vivendo em zonas rurais e é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, destacando-se na produção de commodities agrícolas. O país é o maior produtor mundial de leite, o segundo maior produtor de trigo e frutas tropicais tais como a banana e limão, sendo a maior produtora de especiarias no mundo como grão de bico e cravos da Índia. Além disso, o país está nas primeiras posições em exportações de peixes, ovos e carne de aves. Também destaca-se por ser um dos maiores produtores de açúcar. Apesar de no hinduísmo as vacas serem sagradas, a pecuária indiana consegue bater de frente com a pecuária brasileira, sendo um dos nossos maiores concorrentes no mercado de carne bovina do planeta. Terceiro, Brasil. O nosso país ocupa uma posição de destaque tanto na produção quanto na exportação de alimentos a nível mundial, sendo o principal exportador das commodities soja, café, milho, laranja e celulose, além de sua já conhecida produção de carne bovina, com um rebanho bovino de 220 milhões de cabeças de gado. Não é exagero dizer que tem mais gado do que gente no Brasil. Também é o primeiro em exportações de carne suína e carne de aves. O país também é o terceiro maior produtor de frutas, além de fornecer mais de um quarto de todo o café consumido no planeta. E de acordo com as estatísticas, a produção de alimentos do Brasil é responsável por alimentar cerca de 10% da população global, sendo que a população brasileira corresponde a 2,7% da população humana. Apesar disso, infelizmente o Brasil voltou ao mapa da fome nos últimos anos. Segundo, Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, além de serem um dos maiores produtores de commodities agrícolas do planeta, em termos de valores são o país que mais exporta e mais lucra com isso, além de serem os maiores produtores de grãos do planeta quando consideramos todas as variedades cultivadas. A produção agrícola estadunidense está centrada no meio oeste americano, dividida em cinturões agrícolas como os cinturões do milho, trigo e algodão, se destacando fortemente no setor de exportações de carnes bovinas e suínas, sendo um dos, se não o maior concorrente ao agro brasileiro. Primeiro, China. O país mais populoso do mundo também é o campeão em produção de alimentos no mundo. A China lidera na produção de vários tipos de alimentos, sendo também um dos maiores importadores de commodities agrícolas no mundo. A China é a maior produtora de arroz, trigo e hortaliças do mundo, sendo o quarto maior produtor de soja e o maior importador do grão no mundo, com os chineses sendo os principais produtores de carne suína mundial, sendo que a maioria da soja brasileira e americana serve para alimentar o maior rebanho suíno do mundo, com os chineses sendo de longe
Os nossos maiores parceiros comerciais do mundo. A China se destaca tanto na importação quanto na exportação de alimentos, sendo uma das principais exportadoras de vegetais, hortaliças e frutas do mundo, exportando principalmente para os países do Sudeste Asiático e Japão, sendo que 33% de todos os alimentos consumidos no Japão vêm da China. Com as recentes tensões geopolíticas no mundo, o governo da China está cada vez mais focando na autossuficiência alimentar, deixando gradativamente de ficar tão dependentes do mercado externo.